Galera, o Carlito Neto fez um conteúdo muito bacana, muito interessante lá no canal dele. A gente não vai exibir na íntegra, tá? É 1 hora de duração, mas é como se fosse um mini doc. E vamos passar algumas partes aqui dele que é bacana para vocês começarem bem o dia e começarem bem informados. Vamos ver juntos. Como eu prometi para vocês, eu faria um vídeo hoje comprido, acredito que vai ter uns 40 minutos, talvez um pouco menos ou talvez um pouco mais. Vamos ver como é que a gente se desenrola aqui nesse material. Eu li toda a delação, pelo menos o material que foi vazado do Elcio Queiroz ontem. Fiz outras pesquisas também em alguns portais, fazendo uma linha cronológica de outros fatos que aconteceram, pesquisando inclusive outras figuras que em tese teriam sido apontados ali como sendo os financiadores ou os idealizadores, os indivíduos que pagaram em tese para que o Rony Lessa tirasse a vida da Marielle e do seu motorista, Anderson Gomes. E vou trazer para vocês aqui uma linha cronológica de algumas coisas, algumas linhas explicativas. Já adianto para vocês que terá muita informação importante aqui nesse material de hoje. Será um vídeo muito explicativo e eu espero que vocês estejam com tempo, porque a gente vai fazer conexões aqui que foram feitas em outros momentos distantes, né, ou separadas, e que a gente vai conectar tudo hoje aqui neste material, onde a gente vai tentar entender qual que era a relação das figuras que tiraram a vida da Marielle Franco com a milícia do Rio de Janeiro, com o próprio clã Bolsonaro, e se o clã Bolsonaro estaria por trás ou não da morte da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se quiser. Agradeço a vocês, inclusive, que se tornaram membros e apoiadores aqui do nosso canal. Batemos a marca de 400 membros aqui no canal. Isso é importante porque ajuda a ter uma renda fixa mensal aqui no canal, sem estar preocupado se o YouTube vai monetizar direito ou não, como vocês... Aliás, dá um feedback para vocês. Aqui na Folha Democrata estamos chegando em 100 membros, então continuem virando membros. Lembrando que membros ganham um curso de jornalismo básico, ganham também esses 2 livros aqui. Olhem aqui embaixo para vocês ganharem. A gente vai entregar em PDF para vocês acompanharem. Se alguém pediu o livro no e-mail e eu ainda não respondi, diz aí no chat que eu quero responder assim que puder, meus queridos. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo, gente. Vamos seguindo. Vocês sabem, eu ainda estou sem a minha página do Facebook. Não consegui recuperar ainda, o Facebook ainda não me respondeu, não me retornou quando será restabelecido o meu acesso à minha página, e graças à ajuda de vocês a gente consegue manter o trabalho aqui independente. Ontem eu soltei um vídeo nesse canal aqui, falando sobre o caso da Marielle Franco e a delação ali que foi promovida pelo Elcio Queiroz. Inclusive, muita gente está achando que a delação que foi divulgada, né, que foi vazada por alguns portais, seria a íntegra do acordo feito pelo Elcio Queiroz. E como vocês devem ter acompanhado ali, do documento que vazou, está escrito claramente ali, ó, anexo 2. Isso quer dizer o quê, Carlito? Isso quer dizer que o que acabou sendo vazado ou divulgado, como vocês queiram chamar aí, foi, na verdade, um dos anexos da delação. Normalmente a delação tem vários anexos. A gente costuma ver aí 10 anexos, 15 anexos, 20 anexos, 12 anexos, dividido ali em informações que se coleta durante a delação. E o que tem nesse momento vazado é a delação ali no que diz respeito ao anexo 2. Tanto que no final do anexo 2, o delegado que está colhendo ali as informações junto com o Elcio Queiroz, ele fala que vai pausar naquele momento. Eu vou até ler aqui especificamente as palavras dele, né? Que ele iria pausar naquele momento ali a coleta das informações do acordo de delação premiada, do anexo 2, e daria seguimento a outro anexo. Está aqui, ó. A gente aprofunda essa história das submersos daqui a pouco em outro anexo. Às 17 horas e 27 minutos, eu declaro encerrada a oitiva com relação ao anexo 2, ou seja, não está falando dos outros anexos. Então, não imagine aí, por exemplo, que a informação que o Elcio Queiroz divulgou até agora é tudo que a polícia sabe. A polícia sabe de muito mais coisas, só que só vazou isso até o momento publicamente. E aí eu fui fazendo aqui um trabalho de novo de professor de história praticamente.
eu montei aqui um organograma, tá? Sobre quem seriam os possíveis mandantes ali, ou quem eu acredito que seria o mandante. E eu vou contar ponto a ponto da relação que existe entre essas pessoas e possíveis crimes aí que estão relacionados ao caso da Marielle Franco, inclusive se o suposto mandante realmente seria ali o clã Bolsonaro, se seria o Domingos Brazão, se seria o Cristiano Girão, como eu acho que pode ser, né, em tese ali pelo que eu tenho coletado de informações até este momento, e fiz esse organograma para que vocês possam entender aí, o nosso Pix aqui de novo, mais ou menos o que era o escritório do crime, tá? Eu vou tentar organizar ali em linha cronológica e em linha também hierárquica ali em alguns momentos para a gente poder entender. Não vou citar o tempo inteiro quem é polícia, quem não é polícia, quem é só criminoso, mas só para a gente tentar entender qual que era a relação do Adriano da Nóbrega com o escritório do crime e outras milícias do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, uma das figuras que aparece ali, que seria o Cristiano Girão, ele seria, em tese, líder de uma comunidade, né, de uma comunidade, miliciano de uma comunidade chamada Gardenia Azul, que inclusive vocês vão entender já o porquê que eu estou citando dessa comunidade aqui, que lá naquele período que se teve a confusão ali da CPI das milícias no Rio de Janeiro, estava tendo um desentendimento entre a Gardenia Azul, os líderes da Gardenia Azul e os líderes de Rio das Pedras. Mas, enfim, vamos falar um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo aqui. Se eu cometer algum erro geográfico também, quem me segue que é do Rio de Janeiro, me ajuda a corrigir isso aqui, tá? Eu não moro no Rio de Janeiro, fiz algumas pesquisas para poder trazer algumas informações para vocês aqui. Separei esse material aqui de uma linha mais ou menos de como é que seria o escritório do crime. Lembrem vocês, não estão todos os membros do escritório do crime aí, e nem todos estão aí em ordem hierárquica, tá? Algumas figuras, inclusive, que vocês acompanham aí, que não estão como cabeças em si, não quero dizer que eles não tenham participação, mas eu vou explicar para vocês como é que eu fiz essa organização, tá? Para eu poder fazer esse material aqui que vocês estão vendo aí na tela, eu precisei ler a delação que foi vazada até o momento do Elcio Queiroz e também uma tentativa de delação que a Júlia Lotufo, a viúva do Adriano da Nóbrega, tentou fazer com o Ministério Público, mas estranhamente, mesmo ela apresentando várias informações importantes e relevantes que poderiam, inclusive, elucidar não só o caso da Marielle Franco, como também o envolvimento de figuras ligadas ao Poder Judiciário com a milícia do Rio de Janeiro, em específico o escritório do crime, pessoas ligadas, inclusive, à política, ao Poder Judiciário, como eu falei. Lamentavelmente, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, né, dizia que não, e a Polícia Civil em alguns momentos também, dizia que não via interesse em fechar acordo de delação com a Júlia Lotufo, porque, em tese, tudo que ela tinha dito ali, a polícia já saberia. Também vou tentar explicar para vocês aqui alguns nomes que aparecem nas delações, tanto do Elcio quanto na delação que não foi homologada pela Júlia Lotufo, mas que para mim faz um sentido analisando tudo que eu tenho analisado aqui sobre o caso das milícias do Rio de Janeiro e o clã Bolsonaro, porque quem segue o nosso trabalho aqui sabe que há um tempo atrás eu cheguei até a cogitar escrever um livro sobre milícias do Rio de Janeiro, depois eu parei sobre a produção desse material, porque tem um livro do Bruno Paes Manso que é muito bom, eu tentei fazer um livro ali sobre a relação do clã Bolsonaro com as milícias, mas eu acredito que seria injusto, até mesmo com o próprio trabalho do Bruno Paes Manso, que escreveu A República das Milícias, que explica perfeitamente o que acontece no Rio de Janeiro, tá? Vamos tentar explicar aqui para vocês esta organização. De acordo com o depoimento ali prestado pela esposa do Adriano da Nóbrega, a viúva, a Júlia, o Adriano da Nóbrega supostamente não seria o líder da facção ou da organização ou do escritório do crime, milícia. Ele não seria o líder. Supostamente o líder seria este rapaz que aparece aqui embaixo. E já vou explicar tudo isso aqui para vocês entenderem, tá bom? Quem seria este rapaz? Seria o Bernardo Belo, que tinha uma ligação ali, inclusive, com bicheiros que foram mortos no Rio de Janeiro. Inclusive, o próprio Macalé tinha uma conexão com o Bernardo Belo, que é um indivíduo que controla a milícia na região da Zona Norte do Rio de Janeiro, pelas informações que a gente conseguiu coletar aqui. E aqui a gente consegue entender que, de acordo com esse organograma, o Adriano da Nóbrega seria apontado como líder do escritório do crime, mesmo com a esposa dele dizendo que não, que o líder supostamente seria o Bernardo Belo. Outras fontes diziam que o Adriano da Nóbrega e o Bernardo Belo eram sócios, eles dividiam aqui a liderança do escritório do crime, que funcionava basicamente como se fosse uma agência de matadores de aluguel. Você ia lá, pagava o valor que eles queriam para executar a vítima que você quisesse escolher ali, e eles iam lá e exerciam o trabalho dele. Tanto que muita gente diz que, na verdade, a milícia no Rio de Janeiro seria um poder paralelo, que é isso, que é aquilo. Eu vou mostrar mais à frente para vocês que não é bem assim, não.
Eu vou ter de concordar com a professora Jaqueline Muniz, que diz que, na verdade, no Rio de Janeiro, a milícia e o crime organizado não seriam estados paralelos. Seria, na verdade, o Estado, porque existe um aparelhamento tão grande no estado do Rio de Janeiro por parte de pessoas ligadas ao crime, tanto traficantes quanto milicianos, que é pouco provável você fazer de conta que exista realmente um outro estado paralelo, se não o estado existente realmente no estado do Rio de Janeiro ali, onde tem esses atores partícipes ali da criminalidade que também atuam no cenário político e em outras decisões da sociedade do Rio de Janeiro. Então, Adriano da Nóbrega seria aqui em tese, vamos levar nessa possibilidade, tá? Adriano da Nóbrega seria em tese o líder do escritório do crime e todas essas figuras que vocês estão vendo aqui embaixo, em tese, seriam também membros do escritório do crime, tá? Por quê? Porque, segundo algumas informações, o escritório do crime não seria uma milícia de apenas uma região, seria uma milícia espalhada por todo o Rio de Janeiro, assim como outras milícias que vocês devem ter conhecido por aí em outras pesquisas. E aqui nessa linha de baixo, teriam as pessoas que estariam em tese ligadas ali com o Adriano da Nóbrega e a milícia do escritório do crime. Abaixo aqui a gente está vendo pessoas que seriam ligadas em tese ao Rony Lessa e ao Maurição. O Maurição era uma figura ligada ao Adriano da Nóbrega, inclusive a própria esposa do Adriano da Nóbrega traz isso aqui. E esta figura aqui é importante se trazer, o Cristiano Girão, porque saiu uma informação recente em junho sobre ele, onde ele e o Rony Lessa vão ser levados a julgamento em breve por um crime cometido em 2014, onde em tese, o Rony Lessa, a mano do Cristiano Girão, teria matado ali uma figura chamada André Zóio e a namorada dele por causa de uma disputa na região da Gardênia Azul. Guardem o nome da Gardênia Azul, porque a gente vai ver que daqui a pouco algumas dessas figuras aqui se conectam por conta da questão da Gardênia Azul, certo? Então toda essa aqui seria a linha hierárquica ali, em tese, ou linha de membros do escritório do crime, e como eu disse para vocês, eu vou repetir, isso aqui são alguns membros, não estão todos, alguns aí vão dizer que não são membros, outros vão dizer que não estão nessa lista, que faltou alguém, que eu confundi, enfim, várias informações vão aparecer, mas de acordo com os dados que eu tive acesso, seria essa aqui mais ou menos a organização, né, do que seria composto ali o escritório do crime. Tem outras figuras, como eu falei, que não estão aqui, mas prestem bastante atenção nesse ponto aqui, que eu acho que é importante a gente ir já para essa fase, antes de chegar em qualquer coisa relacionada ao clã Bolsonaro e tudo mais, certo? Segundo as informações que o Elcio Queiroz, eu vou começar pelo que o Elcio Queiroz falou, e depois eu vou para o que a viúva do Adriano da Nóbrega tem falado aí há muito tempo, e que o Ministério Público, junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não tem aceitado as delações dela, tá bom? Segundo o Elcio Queiroz, quem teria levado o serviço para tirar a vida da Marielle Franco ao Rony Lessa teria sido o Macalé. Em tese, o Macalé teria procurado ali, supostamente, o Suel, que seria essa figura aqui, e o Suel teria procurado, junto com o Macalé, o Rony Lessa, e eles três iriam executar esse serviço. Até então, segundo o Elcio Queiroz, sem saber quem seria o mandante do crime. Só que, de acordo com a delação que o Elcio fez, no dia de cometer o crime, em outubro de 2017, o Suel teria refugado, né? Teria ficado ali com medo de cometer o crime, teria em tese ali feito alguma coisa que teria incomodado o Rony Lessa, e não foi possível naquele momento executar o plano de tirar a vida da Marielle Franco, que naquele momento estava dentro de um táxi, segundo o que o Elcio Queiroz falou, que o Rony Lessa teria passado para ele. Um ponto importante, vamos guardando as datas que a gente vai trazer aqui, porque é muita informação. Eu tentei sintetizar aqui da melhor maneira possível para explicar para vocês, mas é muita informação realmente, tanto que eu tive de escolher aqui algumas figuras para colocar nesse painel, porque não daria para colocar todas as figuras nesse painel aqui, certo?